Concordância nominal e verbal. Então, primeiro vamos observar esse quadrinho para ter uma noção do que é a concordância. Esse som de terra batida é horroroso. Podemos melhorar isso. Que tal plantar umas flores nele? Então, aqui você observa que todas as palavras que são próximas a um substantivo, como aqui, este som de terra batida é horroroso. O termo horroroso refere-se a este chão e concorda com ele. Concorda em que? Em número, chão está no singular, horroroso também está no singular. Ambos estão também no masculino. Então, isso é a concordância. Há algumas regras da concordância nominal. Os adjetivos pospostos aos substantivos, quer dizer, quando o adjetivo vem após o substantivo, modificam dois ou mais substantivos. No primeiro caso, nós temos um adjetivo concordando em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, nesse caso, esse adjetivo vai referir-se ao substantivo que está mais perto dele. A moça e o rapaz alto sentaram no fundo da sala. O adjetivo alto está concordando com o termo rapaz, está se referindo apenas a ele. E no segundo caso, o adjetivo flexiona-se no plural. Nesse segundo caso, o adjetivo está se referindo aos dois termos. A moça e o rapaz altos sentaram no fundo da sala. Adjetivos antepostos ao substantivo, quando o adjetivo veio antes daquele substantivo a que ele está se referindo. Modificam dois ou mais substantivos. Os adjetivos concordam em gênero e número com o primeiro substantivo da sequência. Esse exemplo. Quando criança, eu costumava correr por vastos prados e campinas. O adjetivo vastos está concordando com esse primeiro, que é prados, o primeiro que está mais próximo dele. Quando criança, eu costumava correr por vastas campinas e prados. O adjetivo vastas está concordando com o termo que está mais próximo dele, que é campinas. Regra para advérbio. Ao contrário do que ainda se usa muito no meio informal, o advérbio não deve variar. Então, na norma culta, na norma padrão, não deve se falar eu estou meia cansada, eu estou meia doente. Não existe essa variação na nossa gramática. Esse advérbio, como é um advérbio, não deveria variar. Ela está meio cansada. A seleção treinou bastante. Existem esses termos na classificação de adjetivo ou numeral, é aí que ele varia. Quando ele for um advérbio, ele não pode variar. Quando ele for adjetivo ou numeral, sim, comprei meia dúzia de ovos. É uma quantidade. Trouxeram bastantes alimentos. Está concordando com alimentos, porque ele é um numeral, ele não é um advérbio. A palavra obrigado, ela deve concordar com quem está falando, com quem está pronunciando. Obrigado ou obrigada. Como alguém fez um favor para mim, eu me sinto obrigada a esta pessoa. Então, eu devo falar de acordo com a pessoa. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saquei um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Então, como ele é homem, ele falou obrigado. Ele sente-se obrigado a alguém que fez uma coisa boa para ele. Nesse caso é uma ironia, porque ele saqueou o castelo, né? Os termos é proibido, é bom, é necessário, eles vão ser invariáveis se não houver nenhuma palavra determinante. Por exemplo, não há artigo antes dele, então ele não varia. É necessário atenção. Como eu não usei nenhum artigo antes da palavra atenção, nenhuma palavra determinante, então ele fica invariável. É necessário.
Agora, se antes de atenção vier algum artigo, uma palavra que está determinando, então tem de haver a concordância. É necessária a sua atenção. É proibida a entrada aqui. A torta da minha mãe é boa. Perceberam? Houve o artigo, então há concordância. Palavras como alto, barato, falso, quando eles forem advérbios, mais uma vez, não vai haver concordância, porque ele deve ficar invariável. Ela fala alto. Esta roupa custou muito barato. Você jurou falso. Em todos esses casos aqui, as palavras estão agindo como advérbios. Então, elas não vão sofrer variação. Concordância verbal. O verbo e o sujeito concordam em número e pessoa, é aquela regra geral, mesmo que a frase esteja em ordem inversa. Faltaram, naquele dia, 5 pessoas. Então, como o número aí é plural, 5 pessoas, o verbo vai concordar com ele, não importa em que ordem esteja esse verbo. Alguns casos particulares, por exemplo, substantivos coletivos. A gente pode observar as duas concordâncias, as duas frases, em que, primeira frase, o bando perturbou a cidade. Sabemos que o bando é mais de um, mas o termo o bando é um termo no singular. Então, o verbo vai ficar também no singular. Já se eu coloco os bandos, aí sim está no plural e o verbo vai para o plural. Se o substantivo vier especificado por um adjunto adnominal, o verbo pode concordar com o substantivo coletivo ou com o núcleo do adjunto adnominal. Qual é o adjunto adnominal aí? Um bando é o nome, né? Bando é o nome. Então, de aves é o adjunto. Tem um bando no singular e de aves no plural. Então, eu posso optar por colocar o verbo no singular, concordando com um bando, ou o verbo no plural, concordando com aves. É uma escolha e as duas formas ficam corretas. Sujeito composto. A regra geral, no sujeito composto, o verbo fica no plural. Chegaram ao estádio o técnico e os jogadores. O técnico e os jogadores é o sujeito composto, então o verbo, na regra geral, vai para o plural, concordando com eles. Se o sujeito composto vier após o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, que estiver mais perto desse verbo. Ao estádio chegou o técnico e os jogadores. Então, o que muda aqui é a ênfase. Observa-se que nesta última frase, ao estádio chegou o técnico e os jogadores. Ela optou por dar mais ênfase ao técnico. Expressões: a maior parte de, grande parte de. São essas expressões partitivas. Na maioria dos casos, o verbo fica no singular, mas também pode ficar no plural. Exemplo: a maior parte dos torcedores aplaudiu a jogada. Esse é o mais comum, onde o verbo está concordando com maior parte. Maior parte é singular, verbo no singular, aplaudiu. Mas ele também pode concordar com torcedores, que está no plural. A maior parte dos torcedores aplaudiram a jogada. Se a expressão partitiva vier depois do verbo, ele fica no singular. Viajou para o Nordeste grande parte dos turistas. A expressão partitiva está lá longe e o verbo está na frente. Então, a concordância ficou no singular. Pronome relativo quem? Quando o pronome estiver representando o sujeito, o verbo concorda com ele ficando no singular. Sou eu quem paga a conta. Aí tem uma dica para você comprovar que a concordância está correta. Inicia a oração com quem? Quem paga a conta sou eu. Então dá para observar que realmente é essa a concordância. Sou eu quem paga a conta.
expressões mais de um, mais de dois, mais de também é algo que às vezes foge um pouco à nossa lógica. Mais de um, entende-se que deveria ser plural se a gente for por essa lógica, mas ele deve ficar no singular. Quando o sujeito é representado por uma dessas expressões, o verbo deve ficar no mesmo número em que estiver o numeral da expressão. Então, se o numeral é um, você sabe que é mais de um, mas gramaticalmente o numeral é um, então vai ficar no singular. Mais de um aluno faltou. Se a expressão mais de um estiver repetida, aí sim o verbo vai para o plural. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Quando o verbo indicar reciprocidade também, mais de um aluno abraçaram-se. Aí a lógica vai que se tem que ser duas pessoas para se abraçarem. Aí a lógica vai de acordo com o pensamento comum mesmo. Porcentagem. Caso a expressão que indica a porcentagem venha acompanhada de partitivo de mais substantivo, a concordância se faz com esse substantivo. Então, 6% dos eleitores anularam o voto. Eu olhei para o número. 6% do eleitorado anulou o voto. Olhei para o que está no singular. Eleitorado anulou o voto. Eleitores anularam o voto. Se a expressão partitiva vier antes do numeral que indica a porcentagem, a concordância deve ser feita obrigatoriamente com o numeral. Da população da cidade, 20% votaram contra o projeto. Eu concordei com o quê? 20%. Plural, verbo no plural, votaram. Núcleos do sujeito compostos ligados por ou. Nem sempre a palavra ou indica exclusão. Então tem que ver se ela indica uma exclusão ou não. Se o ou tiver valor excludente, o verbo fica no singular. Exemplo: Pedro ou João ficará em primeiro lugar. Por que o verbo está no singular? Porque ele concorda ou com Pedro ou com João. Não podem os dois ficar em primeiro lugar. Somente um. Se o ou não tiver valor excludente, o verbo vai para o plural. Exemplo: Camutanga ou Ferreiro são cidades prósperas. As duas podem ser cidades prósperas. Uma coisa não exclui a outra. Então, isso aí vai ficar no plural porque eu estou me referindo realmente às duas. Núcleos ligados por com. O verbo irá para o plural na regra geral. Marcos com outros amigos consertaram a cerca. Porém, para dar destaque ao primeiro termo, pode-se deixar no singular. Aí, se você quiser dar ênfase no primeiro termo. O rei, com sua comitiva, presenciou a cerimônia. Então, aqui as duas formas estariam corretas. O rei, com sua comitiva, presenciaram a cerimônia, ou, nesse caso, quis dar mais ênfase ao rei, portanto, ficou no singular. Questão de tempo. Esse verbo aqui, você vai ver que ele não está variando, porque com o tempo não vai haver essa concordância. Estou tentando diminuir minha dependência do computador. Faz 4 dias que eu não ligo o computador. Uau, como você está conseguindo essa façanha? Deixo ele ligado direto agora. Então, esse verbo faz não iria para o plural, fazem 4 dias. Ele fica no singular mesmo, do jeitinho que está aí. Faz 4 dias que eu não ligo o computador. Aqui é um exemplo daquela palavra que iria variar, algumas palavras que iriam variar se houvesse um determinante. Proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Como tem um determinante, tem o artigo definido feminino na frente de entrada, essa palavra proibido deveria estar concordando com o termo após, então deveria ser proibida a entrada de pessoas não autorizadas.
Posso fazer horas extra. Também a palavra extra deveria concordar com o termo horas. Estados Unidos não estão nem nunca estarão em guerra com o Islã, diz Obama. Quanto a esses nomes de lugares, que está no plural, mas aí ele não tem nenhum determinante. Estados Unidos é um país só, mas o nome é no plural. Então, como a gente deve fazer? Se ele vier determinado com o artigo os Estados Unidos, o verbo ficará no plural. Mas se ele não vier determinado, como nesse exemplo, então o verbo deveria ter ficado no singular.